Como evitar ou melhorar o inchaço depois de uma cirurgia? Eu sempre recebo perguntas em relação a isso. Qual chá, qual alimento, o que eu posso, o que eu não posso comer que vai ajudar nessa questão do inchaço? Porque afinal de contas o inchaço ele é muito incômodo mesmo depois de uma cirurgia. Então eu selecionei aqui algumas perguntas que eu recebo com mais frequência para poder responder nesse vídeo, que são elas. Primeira, os chás realmente possuem efeito de desinchar? Quais chás podem ser usados sem problemas antes e após as cirurgias? Tomar diurético para desinchar é uma boa opção? Drenagem em cápsula funciona mesmo? Meu médico pediu para eu diminuir o sal, mas eu quase não como sal e ainda assim estou super inchada. Tem mais algum alimento que pode estar fazendo isso? Então, essas são as perguntas que eu vou responder agora. Se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira. Se você ainda não me conhece, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um pouquinho mais sobre a minha história, minha atuação. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu também estou com um canal no Telegram. Lá nesse canal eu vou disponibilizar para vocês mais informações. Inclusive, por exemplo, as pessoas têm me pedido muitos artigos que eu coloco aqui nos vídeos, então eu vou disponibilizar todos esses artigos, vou colocar lá receitas, vou colocar dicas de alimentação e também vou responder algumas perguntas que chegam para mim no Instagram ou também aqui nos comentários por áudio lá também no Telegram. Então, se você tem interesse, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o endereço para poder acessar. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do inchaço, né, do edema no pós-operatório. O que a gente pode fazer, quais alimentos, quais chás que vão ajudar nesse processo. Então eu vou começar falando dos chás, porque esse é um assunto que sempre vem, né? As pessoas sempre me perguntam muito. Eu já fiz vídeo aqui falando para vocês dos chás que devem ser evitados, principalmente antes da cirurgia, porque podem prejudicar ali o processo cirúrgico. Então, se você não viu esse vídeo, veja, porque é importante. E agora eu vou falar um pouquinho então sobre o papel dos chás e os chás que eu mais gosto de indicar para os meus pacientes para essa finalidade, né, para ajudar nesse edema. Mas antes de eu falar aqui quais os chás que geralmente eu recomendo, né, que eu indico mais, é muito importante entender uma coisa, gente, não saia tomando qualquer tipo de chá, qualquer tipo, mesmo sendo considerado um remédio natural, porque ele tem sim efeitos no nosso organismo. Então é muito importante que você converse com o seu médico, a sua médica, para saber se você realmente pode tomar esse chá, porque tem pessoas que têm problema renal e não podem, tem pessoas que já têm a pressão muito baixa, também não devem, e também se você está fazendo uso de medicações específicas, essa interação entre os chás e os medicamentos pode ser prejudicial, então você pode diminuir a ação do medicamento. Mas então eu vou falar aqui para vocês os que eu geralmente indico para essa questão do inchaço e que tem boas respostas. São os chás de cavalinha, hibisco, dente de leão, cabelo de milho, chapéu de couro e salsinha. Por que é interessante a utilização desses chás e eu gosto muito deles? Primeiro porque eles são ricos em potássio. E o potássio, ele é um mineral que ajuda na eliminação do excesso de sódio no nosso organismo. Então, esse é um fator positivo. Além disso, esses chás nos fornecem também importantes antioxidantes. São compostos fenólicos ali, como por exemplo os flavonoides, que vão ajudar muito nesse processo da cicatrização, da recuperação do organismo e também ajudam na modulação da inflamação. E modular a inflamação é ótimo porque assim formamos menos edema. Então, por isso que eu gosto muito do papel dos chás nesse processo de pós-operatório de cirurgia plástica. Passando já para outra pergunta que fizeram em relação aos diuréticos, né? Esses diuréticos que se compram em farmácia, se é interessante utilizar no pós-operatório. Gente, se você vai precisar ou não de uso de diurético, quem vai te dizer isso é o seu médico ou a sua médica, porque não
saia tomando remédios sem indicação. Essa questão, por exemplo, às vezes eu vejo em alguns grupos de cirurgia plástica, né, que eu participo, eu vejo pacientes indicando para outros pacientes, eu tomei Lasix, eu tomei hidroclorotiazida, toma também porque é bom. Gente, não tome remédios porque o outro tomou e foi bom para aquela pessoa, porque cada pessoa responde de uma forma no pós-operatório. E às vezes ela tomou porque ela precisou por outros motivos que não são os motivos que você tem. Então, não tome medicação sozinho, não faça essa automedicação, porque o diurético, ele tem um poder de eliminar água do nosso organismo. Não só água, né? Junto com eles vão também minerais, vão eletrólitos importantes que acabam gerando uma desidratação. E isso não é benéfico para o processo cicatricial. E falando ainda nessa perda de água, a gente não pode esquecer da importância de se estar bem hidratado para que esse processo de recuperação, de regeneração ocorra de uma forma satisfatória. Então, a hidratação é muito importante. Às vezes tem pacientes que chegam no meu consultório falando, eu não quero beber tanto líquido assim, porque eu vou inchar mais. E na verdade isso não existe, gente. Não é porque você está tomando mais líquido que você vai ficar mais inchado, é muito pelo contrário. A quantidade de água que você precisa ingerir, ela é aumentada nesse processo para exatamente eliminar as toxinas, eliminar esses resíduos de remédios que têm que ser usados depois da cirurgia, para que o seu corpo ele não retenha ali metabólitos que possam fazer você inchar mais. Então, a hidratação é super importante. Para os pacientes que não gostam de tomar água, né? Eu tenho pacientes que infelizmente, não gosto, eu não tenho esse costume, por mais que eu tente, eu não gosto de tomar água. Então eu sempre indico os alimentos que são mais ricos em água, porque aí você consegue essa água através deles. Então, por exemplo, chuchu é muito rico em água, maçã, melancia, melão, morango, cenoura, couve-flor, o tomate. Então esses alimentos são muito bem-vindos, mas eu tenho certeza que alguém vai torcer o nariz e falar, chuchu, que horrível, não gosto disso. Gente, tem receitas maravilhosas com chuchu, inclusive eu vou deixar para vocês lá no Telegram uma receita de caldo de chuchu que é incrível, não parece que você está comendo chuchu, para vocês terem essa opção, né, de consumir o chuchu ali de uma forma gostosa e tá tendo os benefícios dessa hidratação que ele provém, tá bom? Vamos agora então para a próxima pergunta, que é: drenagem em cápsulas ajuda a desinchar? Na verdade, gente, essa drenagem em cápsula é um suplemento fitoterápico, né, derivado da planta Oputia ficus indica, que é também conhecida comercialmente como cactineia. Ela apresenta na composição dela antioxidantes interessantes, como por exemplo a glutationa, apresenta também compostos fenólicos como os flavonoides, as betalainas, que também são parecidos com os efeitos que eu falei dos outros chás que eu gosto de indicar. Obrigatoriamente indico a cactineia para os meus pacientes? Não, eu não indico obrigatoriamente, muitos deles às vezes já vêm tomando, né, por indicação de outros profissionais, então aí às vezes eu tenho que dosar mesmo a quantidade dela com outros chás para não ficar em excesso. Mas ela acaba sendo um suplemento fitoterápico que tem um custo mais elevado e, dependendo, eu realmente prefiro optar mesmo pelos chás que eu falei, que tem uma boa resposta e um custo mais acessível para os pacientes. E agora, em relação à última pergunta, as pessoas ficam, meu Deus, eu estou inchando muito e eu não ponho sal na minha comida, eu não acrescento sal em nada, o que está acontecendo? Então a gente tem que entender o seguinte, gente, o sal em si, esse sal que às vezes a gente adiciona ali nos alimentos, não é a principal fonte de sal que a gente consome. O sal, muitas vezes, ele está escondido em vários alimentos, como por exemplo, essas refeições prontas que a gente compra nos supermercados, produtos industrializados que são muito ricos em conservantes. Vocês podem ler lá na lista de ingredientes que a palavra sódio, ela aparece várias vezes, porque o sódio acaba sendo um conservante também. Então esses produtos têm um teor de sódio muito grande, concentrado, e a gente consome isso sem perceber. Então, quais são os principais alimentos, né, que vocês devem se preocupar com esse teor de sódio? Como eu falei, todos esses alimentos prontos, as refeições prontas,
Embutidos, cuidado, gente, com presunto, linguiça, salaminho. Eu vejo que os pacientes, por causa da preocupação com o aumento do consumo de proteína para ajudar na cicatrização no pós-operatório, então acaba abusando desses tipos de alimentos. É muito presunto, salame, linguiça, os queijos, cuidado com a quantidade de queijo que você consome, porque o queijo normalmente ele tem um teor grande de sal. Os refrigerantes, porque eu acabo pedindo para os pacientes às vezes cortarem o açúcar, né? Porque o açúcar ele é um grande inimigo da nossa cicatrização. E aí os pacientes eles viram para o refrigerante zero açúcar. Só que o refrigerante zero açúcar, a gente tem um teor de sódio altíssimo, então vai fazer com que vocês inchem também. Esses sucos prontos de caixinha também, a maioria deles pode olhar lá na lista de ingredientes que tem também muito sódio, então cuidado com esses alimentos industrializados, normalmente eles são os maiores vilões aí para esse aporte muito grande de sódio. Uma forma bem interessante da gente também conseguir eliminar essa quantidade de sódio em excesso, como eu falei, é consumindo alimentos fontes de potássio. Quando vocês forem preparar suas refeições, caprichem nos temperos. Salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, alecrim, tomilho, sálvia, todas essas ervas utilizadas como tempero, elas são interessantes por causa desse teor de potássio para eliminar também esse excesso de sódio. Então, além de deixar a refeição mais gostosa, vai trazer esses benefícios. E voltando lá na questão do açúcar também que eu falei, gente, tem que entender uma coisa. Todas as vezes que a gente consome alimentos que fazem com que as nossas taxas de açúcar no sangue aumentem de uma forma muito rápida, que é o chamado índice glicêmico, né? Então, os alimentos que possuem um alto índice glicêmico é porque contém ali na sua composição açúcares que são absorvidos de uma forma muito rápida no nosso organismo e vão fazer com que esses níveis, né, com que a glicemia aumente logo após uma refeição. E todas as vezes que essa taxa de açúcar no nosso sangue aumenta, o nosso organismo também responde acumulando mais sódio. E isso faz com que a gente fique mais inchado. Então, às vezes é comum as pessoas no pós-operatório, tem pacientes que às vezes descontrolam, falam, nossa, hoje eu comi doce porque eu estava muito ansiosa, comi doce o dia inteiro, chega no fim do dia, gente, esse paciente está super inchada. Porque o dia inteiro foi tendo esses picos de açúcar no sangue e retendo sódio, então realmente vai sentir aí um efeito de inchaço muito grande. É super importante, então, a gente saber quais são os alimentos que possuem um índice glicêmico mais baixo, mas como eu gosto sempre de explicar, não é só o índice glicêmico que deve ser levado em consideração, e sim também a carga glicêmica do alimento. Então, deixa eu explicar melhor, que eu sei que esses termos eles geram um pouco de dúvida, para que vocês consigam entender hoje o que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica e saberem escolher os alimentos que vocês vão consumir. Então, o índice glicêmico, eu já expliquei, é a velocidade com que o açúcar que tem ali no alimento, ele é absorvido. Então, vou dar um exemplo para vocês, a melancia. A melancia, ela é uma fruta que tem açúcar na composição? Sim, é uma frutinha doce, né? Então, o açúcar que tem na melancia, ele é absorvido rapidamente pelo nosso organismo? Sim, ele é absorvido rapidamente. Então, se você comer muita melancia, você vai aumentar ali os níveis de açúcar no seu sangue. Só que quando você come uma fatia de melancia, a melancia ela é, na verdade, grande, porém ela é muito porosa, ela é esponjosa. Ou seja, ela tem, na realidade, pouca massa e muita água. Então, quando você come aquele pedaço de melancia, na verdade, a quantidade de massa dela é pequena. Ou seja, a quantidade de carboidrato que você está consumindo ali numa fatia de melancia é baixa. Então, apesar do açúcar que ela contém ser de rápida absorção, você vai ter pouco açúcar concentrado ali em uma fatia de melancia, entende? Então, você pode comer uma fatia que você não vai ter uma alteração tão grande assim de açúcar, porque a quantidade foi pequena.
Entenderam? O índice glicêmico da melancia, ele é alto, mas a carga glicêmica da melancia, ou seja, a quantidade de massa que concentra esse açúcar nela, é baixo. Então, ela tem uma carga glicêmica baixa. A melancia me preocupa você comer no pós-operatório? Se você comer uma fatia só, não. Se você comer uma melancia inteira, sim. Então, varia da quantidade que você vai comer. Mas é um alimento que vocês não precisam ter tanta preocupação. Por isso que eu falo que é importante a gente olhar o índice glicêmico e a carga glicêmica do alimento. Se ele tem um índice glicêmico alto, então cuidado, você não pode consumir muito daquele alimento. Mas se tem uma carga glicêmica baixa, você pode consumir um pouco daquele alimento, entendem? Diferente, por exemplo, de um pão. O pão não. O pão, ele tem um índice glicêmico alto porque o açúcar contido ali naquele pão, ele é rapidamente absorvido, mas em cada mordidinha que você dá ali naquele pão, ele tem muita massa. E então concentra uma quantidade de carboidrato muito grande ali em cada mordidinha. Aí sim você tem um aumento muito grande de açúcar, porque então ele tem um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. Então é um alimento que a gente tem que consumir com muita moderação. Mas aí eu tenho certeza que alguém vai me falar: ah, Ju, sério, então quer dizer que eu não vou poder consumir pão de jeito nenhum no meu pós-operatório, senão eu vou inchar? Calma, que existem sim algumas formas da gente poder consumir o pão sem aumentar tanto assim essas taxas de açúcar no sangue. Quer descobrir como é que é? Eu vou ensinar para vocês também lá no Telegram. Vai lá que eu vou explicar para você direitinho. Bom, pessoal, então eu espero ter esclarecido aí essas dúvidas que eu recebo com muita frequência. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou também através lá do meu Instagram, pode me mandar mensagem por lá, que eu vou responder assim que possível. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou responder. E em breve nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau!